Olá, graça eterna, paz eterna, filhos do Altíssimo, filho do soberano, filho do maravilhoso conselheiro Deus forte, Pai da eternidade. Amados, vamos falar um pouco de predestinação. Vamos falar um pouco de filhos predestinados, né? Predestinação é um tema polêmico, é um tema bíblico, porém polêmico, né? Mas é um tema bíblico, nós temos que abordar, nós temos que pregar, né? Nós temos que pregar, né? Tema bíblico, então nós temos que pregar. Tantos que pregam tantas coisas que não são bíblicas, né? E muitos aceitam, muitos aceitam como verdade, né? Muitos aceitam como verdade. E as verdades, muitos não querem abordar, mas também não é para quem quer, não é para quem corre, né, amados? Nós temos que abordar as verdades do Cristo ressuscitado, né? Então, nosso tema hoje é eleição. Eleição e predestinação. Eleição e predestinação é o nosso tema. Amém? Então eu quero Elias Santos com mais uma ministração do Evangelho da Graça Eterna. Evangelho eterno, né? Então eu quero estar trazendo de início hoje, um pouco resfriado, mas aqui na nossa região está muito frio, né? Já estou ainda estou me recuperando ainda da gripe, né? Devido à friagem, mas estamos aí firme e forte para viver na obediência, viver na subordinação, né? Ser subordinado aos ensinamentos bíblicos, né? Viver na obediência. Os filhos vivem na obediência, os filhos vivem na dispensação do Pai, né? Então, amados, o nosso texto hoje é Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Quero ler os versos 27 e 28. Diz assim, olha. Diz assim: porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel. Os gentios e os judeus, né? O povo de Israel, os judeus, né? Se juntaram todos com um propósito, né? Deus já havia determinado ali que acontecesse aquilo. Nenhum daqueles ali estava fazendo algo que não havia, que Deus não havia determinado, né? Então, 28. Para fazer tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Então, tudo que os gentios estavam fazendo e os judeus estavam fazendo porque tinha anteriormente determinado. Quem tinha determinado? O próprio Deus, né? Determinado o que se havia de fazer. Então, ele estava fazendo ali aquilo que já havia de antemão, né? Porque já existia antes da fundação do mundo o próprio Deus, os espíritos de quem? Os nossos, dos filhos. Já havia antes da fundação do mundo. É uma ministração
objetiva, é uma ministração, é um culto racional, não é uma ministração de emocionalismo, de a falsa prosperidade, de ganância, de adquirir riqueza, fama. Não, é uma ministração bíblica, é uma ministração do que está na Bíblia, né? Então os filhos já existiam antes da fundação do mundo, os espíritos, né? Já existia o próprio Deus, Espírito e os filhos, né? Tudo organizado, a obra de Deus é organizada. Você está entendendo, abençoado, abençoadas? Então a obra de Deus não passou a existir depois que alguém foi lá e de repente se acordou e viu que estava com uma doença, ou então estava precisando de um casamento, e de repente disse, eu vou a uma congregação e ali eu vou levantar a mão, vou aceitar. Nada disso. Não tem nada de aceitar, né? Essa forma de aceitar é uma abordagem de uma forma errônea, né? Quer aceitar? Como é que o filho vai aceitar o pai? João 15,16 diz, não foi vós que me aceitasse, eu aceitei a vós, né? Então, o que nós estamos pregando aqui, eleição e predestinação e eleição, é bíblico, né? A dispensação da graça eterna, o evangelho da graça eterna, né? Que já havia o pai e os filhos. Ele havia escolhido desde antes da fundação do mundo, e ele vem à terra, assume um corpo e paga o preço, né? Nos compra com seu sangue. Romanos 8, lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 27 e 28. Juntinho aí, Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 28 a 30, né? Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Você pode estar acompanhando comigo, ou então você pode estar só ouvindo, meditando. Nós vamos trazer alguns textos bíblicos. 8, Romanos 8, Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos 8, versículo 28 a 30, diz assim, amados, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, os filhos, daqueles que são chamados por seu decreto, Então, um decreto quer dizer que já foi assinado, já foi feito. Decreto de Deus. 29. Porque os que Dante quer dizer antes, porque os que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que seja primogênito. A imagem de seu filho é o que, abençoados? Tem um corpo também, tem um corpo de carne. O próprio Deus não teve um corpo de carne? O próprio Deus vem à terra e assume um corpo de carne como os filhos? Nós não somos filhos, nós não temos um corpo de carne? Então o próprio Deus, ele teve um corpo de carne. Jesus Nazareno, corpo de carne. Olha aí. Porque os que Dante conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos. Ele é o primogênito, ele é o primeiro. Ele é o primeiro e o derradeiro. Jamais vai haver outro. Ele é rei de reis, senhor dos senhores. Então, por que o primeiro? Porque os filhos também assumiram nós temos um corpo. Mas ele é o primeiro, o próprio Deus, olha ali. Porque os que Dante conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho. Nós fomos predestinados
Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Nós fomos predestinados para ser a imagem de Jesus Cristo, né? Imagem de Jesus Cristo, de seu Filho, Jesus Cristo. A fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que predestinou os filhos, né? Predestinou, escolheu, predestinou e chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Abba Pai. Que maravilha, né? A obra é completa, né? O Evangelho da Graça Eterna, o Evangelho Eterno, a obra é completa. Não é um evangelho meia boca. Não existe outro evangelho. O Evangelho da Graça Eterna é único. Porque o evangelho meia boca, o evangelho religioso, aquilo é mérito humano. O homem faz, o homem deixa de fazer, e tem pontífice, tem isso, tem aquilo outro. Isso não é evangelho. Isso é uma religião barata, onde o homem faz o que quer, o homem domina Deus, o Deus com D minúsculo, porque o nosso Deus, ele é Rei de Reis, Senhor dos Senhores. Ele é Senhor dos Senhores, ele é Rei de Reis. É o Deus com D maiúsculo. É o soberano, onisciente, onipresente, o maravilhoso conselheiro, Deus forte para a eternidade. Aquele que ninguém lhe dá ordem. O Deus da religião, o Deus pequeno da religião, os homens dão ordem, né? O Deus poderoso, maravilhoso, ele é eterno, ele é soberano. A voz dele é como o som de muitas águas. Tem como não ouvir a voz dele? Tem. Os filhos não escutam. Aqueles que não são filhos, ele não escuta a voz do pai. Agora, os que são filhos, ele escuta e obedece, segue, gemendo, chorando, sendo acusado, sendo humilhado, envergonhado, não tendo riqueza na terra, né? Como os próprios apóstolos, né? Sofreram. Eu não vejo um apóstolo que foi milionário, que dominava, que mandava. Não. Abençoado Elias Santos, você pode dizer, abençoado Elias Santos, o senhor é contra a riqueza? O senhor é contra a riqueza? O senhor é contra o dinheiro? A gente não precisa de dinheiro para se manter, para fazer a caridade e tudo. Sim, é abençoado. Mas a gente tem que ter ele, não ele ter ele. Não ele nos ter. Porque quando você tem o dinheiro, você usa ele para fazer o bem. Para matar a fome de quem tem fome, matar a sede de quem tem sede. Como o apóstolo Paulo, socorrer os órfãos, socorrer as viúvas. Porque você tem o dinheiro. Não o dinheiro tem você. Quando o dinheiro tem o homem é escravo dele. Aí o homem mata, rouba, destrói. Para ter. Porque ele é o ventre dele nunca enche, né? É abençoado. Então, tudo que fizeram, porém havia sido decidido de antemão pela vontade de Deus. Tudo que eles fizeram, tudo que aconteceu, Jesus sendo colocado na cruz, escolheram Barrabás, o maior elemento daquela época, o próprio povo de Deus rejeitaram Jesus e escolheram liberar Barrabás e prender Jesus, o inocente. Pôncio Pilatos viu que ele não tinha culpa alguma, lavou as mãos, o sangue desse inocente, tudo isso estava determinado, né? Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela vontade do Eterno. Ele havia decidido dessa forma,
Não poderia ser de outra forma, porque ele havia decidido dessa forma, né? Então, abençoados, Efésios capítulo 1, Efésios, carta do apóstolo Paulo, o epístola, capítulo 1, verso 4 a 6, diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. O mundo não havia nem sido criado. O mundo, a humanidade, o mundo físico, mas o mundo espiritual já havia, né? O mundo espiritual já tinha o eterno soberano, o próprio Deus, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e os filhos, anjos. Havia o mundo espiritual, já existia, sempre existiu, né? Sempre existiu. É eterno, né? Existia e vai existir para sempre. O mundo espiritual não tem fim. O mundo espiritual não tem fim. Existia o Pai, o eterno, soberano, e os filhos, anjos, tudo organizado, tudo, né? Como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, como eu falei, né? Antes da fundação do mundo. Mundo quer dizer da humanidade. Em geral, né? Humanidade, a criação, tudo, né? Como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele, em amor. Então ele já havia predestinado antes da fundação do mundo os filhos para filho. Filho é filho, não deixa de ser filho. Já havia sido determinado, predestinado, escolhido, né? Ele já havia dado início à sua obra santa, maravilhosa, né? E ele vem à terra, o próprio Deus vem à terra, assume um corpo, Jesus Nazareno, para pagar. É o exemplozinho que eu dou do shopping, né? Você pega seu carrinho, vai no shopping, escolhe tudo que você precisa, bota no carrinho, mas não é seu ainda, você escolheu. A partir do momento que você passa no caixa, paga, aí é seu. Então, o próprio Deus, ele escolhe antes da fundação do mundo, vem à terra, perdão, abençoado, tá seco aqui, frio e seco. Frio e seco, estou aqui na distrito de Bezerros, na encruzilhada de São João. Tá seco, frio e seco, né? Eu estava em São Paulo, em Mauá, ABC Paulista. Eu sempre, lá tinha essa frieza e essa sequidão, né? Aquela secura, a garganta ficava seca, os lábios. Então, distrito aqui de Bezerro, aqui, encruzilhada de São João, tá assim, né? Mas nós não podemos parar de pregar. Ia trazer uma ministração ontem, mas não tive ânimo. Então estou trazendo hoje, né, amados? Mesmo com a garganta inflamada, né? Mas nós temos que... O evangelho tem que correr, né? O evangelho da graça eterna tem que correr. Nem você aí orando, a gente orando para que a palavra venha correr e vai chegar até onde Deus determinou, amém? A obediência, os filhos obedecem, gemendo e chorando. Tô com a garganta muito inflamada aqui. Mas a obediência ao Pai, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, nos escolheu, nos predestinou em amor, em obediência. Como é que você vai dizer não para o Pai? Tem como dizer? Não tem, irmãos. Tem como dizer não para o Pai? Quem é que diz não para o Pai? Aquele que não é filho.
O filho gemendo, chorando. O filho não recebe cachê. Né? O salmista diz: fui moço, hoje sou velho. Nunca vi um justo, nem sua descendência mendigar um pão. Então nós não pregamos por cachê, não recebemos cachê, não recebemos. Não. Nós pregamos por obediência ao Pai. O Evangelho da Graça Eterna é obediência. O filho obedece ao Pai. Como é que aquele que não é filho vai obedecer? Só obedece os filhos. Se você analisar a vida dos discípulos, dos apóstolos, ver como eles terminaram, como eles foram tirados, o corpo, como o seu corpo, como eles foram mortos, falando mais claramente, você analisar, né? Então, a obediência. Tem como fugir? Não tem. Estava conversando com irmãos, e é marionete? Eu digo, não é marionete não, meu amado, é filho. Você já viu um filho não sentir prazer na presença do pai? Você já viu um filho abandonar um pai? Né? Ah, eu vou abandonar meu pai porque meu pai não dá aquilo que eu preciso. Você acha que o pai não dá o que o filho precisa? Dá muito mais. Né? Então Deus dá muito mais do que nós precisamos ou pensamos. E dá muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Através da obediência. O filho obedece. O filho foi escolhido para obedecer. O filho foi escolhido para ser a boca do pai, para representar o pai na terra, para levar o evangelho da graça eterna, esse fundamento. Amém? Então, olha o 5, o que é que diz? E nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável. Os filhos são agradáveis. Agradável no Pai, né? O filho é agradável porque o Pai é agradável. O Pai fez seus filhos agradáveis. Olha aí que maravilha, né? Então, amados, jamais o filho vai dizer não para o pai. Porque não foi o filho que escolheu o pai, foi o pai que escolheu os filhos. Então não tem como o filho dizer não para o pai. Aquele que diz não porque ele não é filho. Ele nem escuta a voz do pai. Amém? Então, João capítulo 6, verso 44. João capítulo 6. Vamos ler alguns textos, né? Nós temos N textos, mas vamos ler só alguns aqui. Para falarmos da ênfase, frisarmos o tema eleição e predestinação. João capítulo 6, versículo 44. João 6, 44. João 6, 44. João 6, 44. João 6, 44, olha só. Olha aí, amados. Ninguém, quando a palavra diz ninguém, é ninguém. Ninguém pode vir ao Pai se o Pai que me enviou o não trouxer. Onde é que tem livre-arbítrio aqui, abençoados? Onde é que tem livre-arbítrio? Eu conheci uma pessoa que disse que preferia estar na mentira, né? Eu digo, olha, abençoada, a verdade dói, mas liberta. João 8,32, conhecereis a verdade. Que verdade? É verdade do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. Então a verdade é do Pai, do soberano. Conhecereis a verdade, não é uma verdade, é a verdade, é a única verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é como se
aquela pessoa estivesse na escuridão, nas trevas, e vai ali no interruptor e acende. A verdade é a luz. Ilumina no meio da escuridão. Então, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Isso é fato, irmão. Isso é fato. Isso aqui não é história da carochinha. Pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim. E no último dia eu o ressuscitarei. Isso é verdade da eleição e da predestinação. Da predestinação e da eleição. Isso é a verdade do Pai para com os filhos. Eu não debato. Eu comecei logo o Evangelho da Graça Eterna, eu debati, hoje não debato mais. Está na Bíblia, eu creio. Está escrito, eu creio. Não debato, não. Não é para quem quer, não é para quem corre. Eu comecei o Evangelho da Graça Eterna, como eu já falei. Não, olha aqui, está no texto. Hoje não. Hoje, né? Romanos capítulo 10, voltando para a carta do apóstolo Paulo novamente, a gente já lemos Romanos 8, agora Romanos 10. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, verso 9 e 10. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. 10. Deixa eu pegar 10. Romanos 10. E o verso 9 e 10. 9 e 10, né? 9 e 10. Olha aí. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. O apóstolo Paulo está dizendo o que aqui? Ele está dizendo salvo o que? Salva a mente do engano, do engordo, do fermento que leveda toda a massa. Um pouquinho de fermento apodrece a massa, leveda a massa. É isso que o apóstolo Paulo, o apóstolo, está falando. Verso 10. Visto que com o coração se crê. Coração, quando fala coração, mente, entendimento. Guardei, o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar, para não transgredir os teus mandamentos, as leis santas, a obediência. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Está vendo, amados? Muito claro a palavra, né? Vou encerrar aqui, né? A garganta, não estou aguentando mais, a garganta tá. Vou concluir aqui essa pequena parte aqui de eleição e predestinação com 1 Pedro, capítulo 2, verso 8. Tá vendo? A corize, a frieza. Mas a gente não pode parar não, irmãos. Tá bem? Você vai estar conosco aí orando, né? Porque a obra não pode parar, né? Eu vou ler esse texto aqui, né? Para a gente orar, amém? Se os irmãos se interessar, vai se interessar, né? Porque os filhos sempre vão se interessar. Nós podemos estar trazendo a segunda parte aí, né? Reforçando mais aí esse tema. Nós já temos aí no canal Abençoado em Graça ministrações sobre eleição e predestinação, mas cada dia a gente vai crescendo na graça e no conhecimento, né?
Então, 1 Pedro, vai dar para terminar, 1 Pedro capítulo 2, versículo 8. E também ele é a pedra... Vamos terminar. E também ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem, tropeçarem, porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para eles. Aqueles que não obedecem, eles foram planejados para não obedecer. Foi o que eu já falei. Como é que eles vão obedecer se eles não são filhos? Como é que eles vão entender a voz daquele que não é pai? Só entende aqueles que são filhos, entende a voz do pai. Então, aqueles que não são filhos, eles são o quê? Eles são pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Né? Você não vê aí? Mas aqueles que caem é porque também não são filhos, né? Você vê. Ele estava conosco, mas não permaneceram. Por que não permaneceram? Porque não era dos nossos. Eles chegaram lá por algum motivo, com algum interesse, né? Ambos interesses, né? Interesses materiais, né? Porque o filho, ele não sai da casa do pai. Ele não sai. Ele passa a necessidade, ele é apontado, mas ele não sai ali. É tipo uma prisão. E ele não tem como. Ele não quer se libertar daquilo ali. Ele não quer se libertar por quê? Certa feita, né? Jesus Nazareno estava ministrando. E Jesus falou de muitas verdades ali. A verdade dói. E os judeus ali, a multidão ali, começaram a sair de fininho. E Jesus deixou. Como é que vai ficar se não é filho? Começaram a sair. Foram saindo do recinto. Jesus continuou. E quando eles foram embora, Jesus disse: e vocês aí? Falou para os discípulos, falou para os filhos: e vocês não vão não? Aos discípulos na hora: para onde a gente irá? Para onde a gente vai? Para onde a gente vai se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Aonde a gente vai encontrar esse alimento santo? Só o Senhor. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. Não, né? As duas irmãs, Marta e Maria, né? Marta ficou preocupada e Maria ficou ali só se alimentando. Porque a palavra de Deus é como o som de muitas águas. A palavra de Deus é doce, é maravilhosa, né? E Maria ficou ali, ó, de boca aberta, se degustando. Aí Marta se incomoda. Senhor, o senhor não vai dar ordem a ela para ela vir me ajudar? Maria, ou melhor, perdão, Marta. Ela escolheu a melhor parte, Marta. E isso não vai ser tirado dela. Os filhos foram escolhidos para ter a melhor parte. A melhor parte é o quê? Ouvir o pai. Ouvir a voz do pai. Amém? Então, aqueles que não são filhos, eles são pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem, tropeçarem porque não obedece à palavra. Portanto, deram com o destino planejado para eles. Esse destino já foi planejado para eles. Não tem como voltar. Amém? Eu disse que ia terminar com esse texto, mas vou acrescentar outro texto aqui. João, já citei, mas vou ler, né? João 15,16. João 15,16. Agora a gente vai terminar. João 15,16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome
pedires ao Pai, ele vos conceda. Amém, abençoados? Então não foi o filho que escolheu o pai. Eu escolhi meu pai biológico? Claro que não. Você escolheu seu pai biológico? Claro que não. Se a gente não escolheu nem nosso pai biológico, como é que vai escolher o nosso pai eterno? Isso aí já fechou logo. Já derrubou toda a tese, já derrubou todo o argumento que o homem tem um livre-arbítrio para escolher Deus, que o homem aceita Deus. Isso aí já derrubou logo. Se nós, seres humanos, não escolhemos nosso pai biológico, como vamos escolher nosso pai eterno? Vamos aceitá-lo. Foi dormir, aí não conseguiu dormir, aí não, eu vou lá e levantar a mão, eu quero. Aí passou um tempo lá, de repente conseguiu o que queria, alguma coisa material, foi embora. Ou então não conseguiu, foi embora. Como é que pode isso? Não pode, né, irmão? Então, não foi nós que escolhemos o nosso pai, ele nos escolheu. Amém? Deixa eu orar por você. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. O Senhor nos escolheu, nos predestinou para obediência, para sermos santos, para estarmos debaixo do Evangelho da graça eterna, para estarmos nesta cobertura, para sermos santos como o Senhor é santo, para vivermos, para sermos luz, sal da terra, tempero, em meio a toda perseguição, em meio a fome, nudez, em meio à perseguição, em meio a tudo e todos, mas os filhos permanecem ali, os filhos permanecem obedientes. Pai querido, te agradecemos pela manhã abençoada, pela tarde abençoada, pela noite abençoada. Pai, somos gratos por essa eleição, essa predestinação. Somos gratos, não merecemos, a graça é para quem não merece. Por isso que nós te agradecemos, porque sabemos que tudo que foi dado, tudo que foi feito na cruz é eterno. Sabemos que os dons são irrevogáveis. Sabemos que quem nos deu não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Sabemos que é presente. Foi dado, não foi vendido. Quem pagou o alto preço foi o Senhor. Pai querido, Pai santo, te louvamos, te exaltamos. Pai, teus filhos neste momento, teus filhos escolhidos, predestinados desde antes da fundação do mundo e comprados lá na cruz. Escolhidos, santos, abençoados. Eu te louvo, te exalto, Pai. Não tenho nem palavra para agradecer essa eleição, essa predestinação, essa escolha antes da fundação do mundo. Pai, eu te louvo e te exalto, desde agora e para todo sempre. Amém. Graça eterna, paz eterna. Perdão. Abba, Pai, que a graça eterna, a paz eterna, seja abundante na vida dos filhos, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Abba, Pai, graça eterna, paz eterna.